E hoje o meu assunto é com você que tem síndrome do ovário policístico ou desconfia ter SOP por apresentar os sintomas e dentre esses sintomas tem sofrido por conta da barriguinha inchada. Aquela barriga estufada, aquela barriga durinha, aquela barriga que parece a barriga do início de gravidez, mas sem você estar grávida. Essa barriga estufada, essa barriga inchada, essa barriga do início da gravidez, sem você estar grávida, pode acontecer tanto em quem tem sobrepeso e obesidade, como também nas mulheres que são magras. E a causa desse problema é uma situação que nós chamamos de disbiose. Gente, disbiose, esse nomezinho difícil, que muita gente nunca ouviu falar, quer dizer que é um desequilíbrio da microbiota intestinal. Lá no nosso intestino, nós temos dois tipos de bactéria. Nós temos as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. São dois tipos de bactéria que convivem muito pacificamente no nosso intestino. Elas dividem o mesmo espaço de uma forma muito tranquila. Ambas são necessárias, porém elas têm características diferentes. Dá pra ver aqui que elas não são iguais, né? O que acontece quando a pessoa desenvolve por algum motivo, e a gente vai falar o que leva a ter disbiose? Nós temos a multiplicação desordenada de uma bactéria chamada bactérias gram-negativas. Tem gente que fala que são as bactérias ruins, mas eu não gosto desse termo, por quê? Por mais que elas não sejam de uma característica assim boa e tal, a gente também precisa delas. E aí, o intestino da pessoa disbiótica, ele fica desse jeitinho aqui, ó. Fica com muitas bactérias gram-negativas e poucas bactérias gram-positivas. Qual que é a consequência disso? Essas bactérias gram-negativas, elas se alimentam principalmente da fermentação de carboidratos. Então, elas vivem, né, às custas do quê? Do consumo das massas, dos pães, dos doces, dos açúcares, das sobremesas. E essas bactérias gram-positivas, elas se alimentam do quê? Das fibras, principalmente fibras insolúveis, aquelas fibras que a gente não tem digestão completa. Folhas, verduras, casca de algumas frutas, milho. Pois é, as nossas bactérias gram-positivas ajudam nesse processo. O que acontece quando o nosso corpo tem muita bactéria gram-negativa e tem pouca bactéria gram-positiva? Já aconteceu com vocês de não passar mal quando come alimentos ruins? Então, se come um hambúrguer, come um macarrão, come uma feijoada, come alimentos que são mais pesados e mais gordurosos, você fica super bem. E quando você come alimentos saudáveis, alimentos que são até mais naturais, verdura, couve, brócolis, couve-flor, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, você vira um bujão de gases. Passa muito mal, passa mal, tem dor abdominal, parece que vai explodir, fica com a barriga de grávida, mas aí não é nem do início da gravidez, é de uma gravidez bem avançada já. Acontece com vocês aqui? Coloca eu aqui nos comentários. Então, por que vocês passam por isso? Porque quando vocês consomem um pratão de salada na hora do almoço, come verdura, come legume, come feijão, leguminosas de maneira geral, quando você come esse tipo de alimento, quais são as bactérias que são responsáveis por fazer a digestão e ajudar na absorção deles? As bactérias gram-positivas, que estão mirrentas lá no intestino. Estão pobrinhas, estão com dificuldade de se reproduzir porque não estão sendo alimentadas nem hidratadas. Você está maltratando elas. E aí quando você come feijão, você passa mal e diz que a culpa é do feijão. E não é a bactéria que tá lá que não tá sendo suficiente. Agora, quando você come um pão, um hambúrguer, um cachorro quente, carboidrato, né, alimentos mais gordurosos, fast food, olha o exército que tem lá no seu intestino esperando para fermentar esse tipo de alimento. Olha que injustiça. Qual é o tipo de alimento que você acha que quando você comer vai estar tudo bem e você não vai sentir desconforto? Os alimentos ricos em carboidrato, porque você tá com um exército de bactérias gram-negativas lá no seu intestino. E quando você consome os alimentos saudáveis e ricos em fibra, você só tem uma mirradinha lá de bactérias para fazer a digestão. O que leva a esse desequilíbrio, né? O que torna o nosso intestino um intestino com desbiose? Gente, a principal causa número um
de desbiose é o uso de antibióticos. Os antibióticos, como o próprio nome diz, são medicamentos que detonam as nossas bactérias, né? Eles foram desenvolvidos com o intuito de matar bactérias. Só que os antibióticos, eles não são seletivos. Eles não matam somente as bactérias que têm um círculo na testa. Eles matam toda e a maioria das bactérias, incluindo as bactérias que estão lá no nosso intestino. Então, o uso de antibióticos é um motivo fortíssimo para o desenvolvimento da desbiose. Só que o que o antibiótico faz? Ele mata um exército importante de bactérias. E isso acontece tanto com as negativas quanto com as positivas. O que faz as bactérias negativas se multiplicarem de maneira muito mais rápida, a ponto delas ficarem num exército muito maior, enquanto as bactérias gram-positivas estão lutando para continuarem existindo? A alimentação. Eu não falei que as bactérias gram-negativas vivem da fermentação dos carboidratos? Se você é uma pessoa que tem a tendência de consumir muito carboidrato, gosta de pão, massa, doce, açúcares, farinhas e seus alimentos produzidos com esses ingredientes, você vai super alimentar esse esquadrão aqui, esse exército. E aí, essas bactérias gram-negativas vão se multiplicar e vão se reproduzir numa velocidade muito maior. O que a gente tem que comer para alimentar e ajudar na reprodução das bactérias gram-positivas? As verduras, os legumes, hidratação adequada. Pois bem, uma vez que você tem o intestino com desbiose, o que a gente tem que fazer? Qual é o tratamento? Quem aqui já ouviu falar em probióticos, pré-bióticos e simbióticos? Quando a gente fala em probiótico, gente, a gente tá falando do quê? O que é um probiótico? Bactérias gram-positivas. Quando a gente fala de pré-bióticos, são fibras que alimentam os probióticos. O que são simbióticos? São fórmulas, suplementos ou composições que agregam os probióticos e as fibras que os alimentam em uma única composição. Pois bem, o mais comum deles, o que a gente mais escuta falar e tudo mais, é o probiótico. O que são os probióticos? São as bactérias gram-negativas. Aí a pessoa vai lá, vai na farmácia e pede um probiótico. Ah, me dá um probiótico aí. A Carol falou que é bom, vai acabar com essa barriga de grávida aqui. Gente, olha só. Probiótico é qualquer bactéria gram-positiva. E a gente tem milhões de cepas diferentes de bactérias gram-positivas. Então não adianta, criatura de Deus, ir na farmácia e comprar o probiótico, porque você não sabe se aquela cepa daquele probiótico que você está comprando na farmácia é a cepa que você precisa para o seu tratamento. Já te adianto que 90% das minhas pacientes têm prescrições de probióticos manipulados. Por que manipulados? Porque lá eu coloco as cepas que eu quero para o tratamento daquela pessoa. Cepas que, além de recolonizar o intestino da paciente, também vão atuar no tratamento da síndrome do ovário policístico e da resistência à insulina. Então não adianta gastar o seu rico dinheirinho na farmácia comprando qualquer probiótico, tá bom? Porém, adianta, mulherada de Deus, a gente fazer um exército de bactérias gram-positivas lá no nosso intestino. Pra quê? Pra gente ter o equilíbrio das bactérias. Se a gente não der alimento para essas bactérias, se você não der o alimento que a sua bactéria precisa, ela vai morrer. Você vai matar a sua bactéria. E aí você vai ter o quê? Desbiose crônica, né? Porque você suplementa todo dia você perde bactéria, você suplementa, você perde, suplementa e perde, e você tá gastando dinheiro à toa porque você não tá vendo melhora do seu sintoma, você não tá vendo melhora do seu estado de saúde. Você continua tomando glifagem, metformina e sei lá quantos medicamentos sem ter os 6 pilares em dia na sua rotina. Ou seja, você está gastando dinheiro com o suplemento e com o remédio, porque o remédio sem os pilares também não vai ter efeito. Então, mulherada que eu amo, você pode repor probióticos? Deve, mas você tem que alimentar esses probióticos. Só que aí você usa a fibra, você recolonizou o seu intestino, ingeriu um monte de bactéria gram-positiva e fica constipada. Por que isso acontece? Bebe pouca água. Se você consome fibra, consome o probiótico, ingere o probiótico, suplementa o probiótico e não toma água suficiente, essa fibra vai virar uma pedra no seu intestino. Então, não adianta usar seu rico dinheirinho comprando probiótico, comprando a fibra, aumentando a ingestão de fibra, se você não aumentar também a ingestão de água.